E algumas sugestões de conteúdos iniciais para você. Primeiro, seja sempre educacional, conteúdos educacionais são sempre legais, sempre relacionado com o teu projeto, com aquilo que você está fazendo. Então, ensinar, de uma certa forma, é sempre transformador, é sempre legal. Então, utilize aí do seu conhecimento, daquilo que você tem, daquilo que você já aprendeu para ser educacional. Isso é muito bacana. Milagres, aquilo que está acontecendo de realmente diferente no teu projeto, tem transformado a vida de pessoas. Então, se tiver aí milagres, então comunica isso, o que aconteceu, fale como foi, fale da transformação que isso gerou. Informações de desenvolvimento, então se o seu projeto está passando por alguma fase, por alguma coisa nova, por algum objetivo ali dentro do seu projeto, começa a falar sobre isso, informe, fale do desenvolvimento desse processo. Tá? Isso já é um conteúdo que você pode fazer. Conscientização, então informações que tragam essa conscientização. Às vezes a pessoa não saber uma informação, ou a pessoa não tem conhecimento, está dentro muito também do educacional, mas você conscientizar as pessoas da importância de participar junto, também é um tipo de conteúdo. Testemunhos de mantenedores e testemunhos de projetos. Testemunhos de mantenedores são pessoas que já são seus mantenedores e de alguma forma aquela ajuda que ela tem feito para você tem gerado uma transformação na vida dela e ela faz um testemunho, seja em texto, seja em vídeo, manda para você e você publica isso, fala, olha o que está acontecendo com meus mantenedores, olha como Deus tem alcançado a vida deles. Isso gera uma prova de que realmente ajudar no seu projeto tem feito a diferença na vida dos próprios mantenedores. Tá bom? E testemunhos dos projetos, isso aí é fundamental. Aquilo que o seu projeto tem feito, aquilo que o trabalho que você tem feito como missionário tem transformado a vida de pessoas, então registra isso. Tira uma foto e conta na legenda a história, pega em texto, pega um vídeo, a pessoa dando um testemunho ali de 30 segundos, falando, nossa, esse projeto mudou a minha vida, alcançou a minha família. Então isso é poderosíssimo em termos de conteúdo que você pode produzir aí para o seu site, para as redes sociais. Então esses pontos aqui são só uma linha guia nesse início, mas não necessariamente você precisa ficar nisso aí. Se tiver outros conteúdos que você pense que tem relação com o seu objetivo, então faça esse tipo de conteúdo, tá bom? Mas esse aqui é um início do que você precisa fazer, tá? E aí tem uns pontos super importantes que não podem deixar de acontecer nesse processo de produção de conteúdo, tá? Você viu que a gente não botou a mão na massa ainda, a gente tá falando só teoria, lá no desafio a gente vai botar a mão na massa em algumas coisas já, tá bom? A primeira coisa é regularidade. Você ter regularidade na sua produção de conteúdo, seja nas redes sociais, seja no teu site, seja no YouTube. O que significa ter regularidade? Regularidade é você se manter numa constante de produção de conteúdo. Então você precisa já começar a pensar no seu dia a dia, como que funciona a sua rotina e o que não vai ser pesado para você. Então você decide, por exemplo, que se você postar 2 vezes no Instagram, terça e quinta, não vai ser pesado para você e talvez fazer um vídeo a cada 1 mês também não vai ser pesado para você e você vai publicar lá no YouTube. É um exemplo isso. E aí você se mantém nessa regularidade. Toda terça e quinta tá lá e todo mês, naquele dia que você decidiu, por exemplo, a segunda, sexta do mês, tá um vídeo no YouTube lá. Ah, mas se eu pular um dia e tal, pô, não tem problema. Mas o importante é a regularidade, é se manter firme ali naquilo que você já notou que para você vai ser bom. Tá bom? Ah, mas eu quero aumentar os meus dias de postagem. Não tem problema, aumenta, mas se mantenha regular. Por quê? Você posta uma vez, depois fica 2 semanas sem postar e posta depois, o que a rede social entende sobre isso, tá? Ela vai entender assim que você não é relevante para a rede social. Porque qual é o objetivo da rede social? É manter as pessoas lá dentro. Quando mais você posta, mais as pessoas veem o seu conteúdo e mais as pessoas ficam na rede social. Então, quando você posta uma vez por mês e para, ou uma semana, para 2 semanas, o Instagram, Facebook, YouTube, ele vai olhar para você e vai falar, olha, essa pessoa não está tendo regularidade. Se ela não está tendo regularidade, ela não está mantendo as pessoas nas redes sociais. Então, o que eu vou fazer toda vez que essa pessoa postar agora? Eu vou limitar o alcance dessa pessoa. Então, quando ela postar, em vez de 200 pessoas verem, só 50 vão ver agora. Então, ele entende que a sua relevância para a rede social não é boa. E aí ele limita o seu alcance. Quando você mantém uma regularidade, as redes sociais olham para você e falam, nossa, ele está regular, isso faz com que prenda a atenção das pessoas. Então, toda vez que ele postar agora, eu vou mostrar para mais pessoas. Então, é como se fosse uma bola de neve. Quanto menos você posta, menos aparece para as pessoas. Quanto mais você posta, mais aparece para as pessoas e assim por diante. Vai aparecendo mais e mais e vai crescendo ali sua audiência na rede social. Então é importante a regularidade, nem que seja uma vez por semana, mas o mais importante é a regularidade. Se você fosse perguntar para mim agora e falar, ah, Felipe, qual que é o ideal?
qual que é o ideal de produção de conteúdo? Eu vou dar uma sugestão para você, você não precisa fazer isso, porque realmente é algo um pouco mais avançado. Se você tiver tempo e condição de fazer, faça. Se não, não tem problema. Isso aqui é uma sugestão que eu estou dando, mas eu já estou falando para quem já tem um pouquinho mais de a frequência, a pessoa que já está mais acostumada, já tem um pouquinho mais de prática. A minha sugestão é você postar um vídeo por semana no YouTube, um artigo por semana no seu blog, um texto, e postar todos os dias no Facebook e no Instagram, tá? E aí a mesma postagem no Instagram vai para o Facebook, né? Você não precisa fazer duas. E o mesmo vídeo que você fez para o YouTube é o seu texto para o site. Você não precisa produzir outro vídeo. Você pega o teu vídeo lá, transcreve ele, escreve tudo que você falou, já vira um artigo para o teu site. E aí você publica todo dia no Instagram, todo dia no Facebook. E o Stories. O Stories todo dia também, às vezes mais de uma vez por dia. E 3 vezes por dia, por exemplo. É interessante. Poxa, Felipe, é muita coisa. É muita coisa. Por isso que eu falei que não é o que você vai fazer agora nesse início. Tá? É importante agora você manter regularidade e você postar sempre que você puder naquilo que você já combinou. Talvez se você tem um pouco mais de prática, você pode postar todo dia. Mas eu vou ter conteúdo para todo dia? Vai ter conteúdo para todo dia. Vou te dar algumas estratégias para como você descobrir isso, tá bom? Mas essa é a minha sugestão. Se você puder fazer isso. Se não puder, não tem problema, mantenha a regularidade. Tá? Cronograma. Aí você faz um cronograma para ter regularidade. O cronograma é algo que você meio que você se disciplina para postar sempre naquilo que você já combinou. Então você pode utilizar, por exemplo, o Drive, como a gente já falou, inclusive eu vou mostrar aqui um exemplo disso, de fazer um cronograma de postagem, tá bom? Então você pode já deixar combinado quais são os conteúdos, quando vai ser postado e você seguir aquele cronograma que você fez. Tá bom? Você pode fazer isso num papel, na sua agenda, é bem tranquilo, tá? E outro ponto importante, sempre seja íntegro nos seus conteúdos. O que isso quer dizer? Tá? Quer dizer que aquilo que você está passando nunca está sendo apelativo, nunca é um peso, nunca é algo sensacionalista, é realmente a realidade, é aquilo que você está vivendo, é a necessidade que você precisa. Não utiliza, e em alguns campos missionários você até pode fazer isso, por exemplo, a África, a Ásia, que tem esse peso emocional um pouco maior de crianças, talvez de mulheres, de meninas, dependendo de onde você estiver. Então não utiliza disso como artifício para com que a pessoa se conecte àquilo. Você entende? Não seja apelativo. Seja sempre claro, íntegro, realista naquilo que está acontecendo. Você pode talvez falar uma história difícil na situação que está sendo vivida aí no seu projeto, algo pesado no sentido de história mesmo, sabe? A história pesada, nossa, muito difícil, mas não utilize disso como um artifício de realmente fazer com que a pessoa se sinta emocionada e tal, porque as pessoas conseguem perceber. As pessoas conseguem ver quando você está forçando a barra, por exemplo. Então seja sempre íntegro, tranquilo naquilo que você está passando, tá? Isso é super importante. E educacional e não promocional. O que é promocional na nossa área? Promocional é você tentar vender o tempo todo o seu peixe. Meu projeto, se inscreva, participe, seja um mantenedor, me ajude, tá aqui meus dados bancários, vai lá, me apoie. Então, você tentar ser sempre promocional fica cansativo e muitas vezes a pessoa nem está pronta para te ajudar ainda. Ela está passando por aquele processo que a gente já falou. Ainda está se conectando com você, sabendo, confiando em você para depois ajudar. Então, a minha sugestão é sempre seja educacional. O mais interessante possível, sempre dentro daqueles conteúdos que a gente falou, né? E aí, deixa para vender depois, ou raramente, ou em momentos específicos. Depois a gente vai falar até bastante sobre isso, tá bom? Então, gere bastante conteúdo para a pessoa, bastante valor, bastante coisa interessante antes de pedir algo em troca, que no caso é a ajuda das pessoas, tá bom? E aí, você produzindo esse conteúdo, esses formatos, tudo que a gente falou, você pode distribuir esse conteúdo de várias formas, tá? Um é através das redes sociais, postando, né, foto, imagem, legenda, vídeos, aquilo tudo que você está fazendo em relação a tudo isso que a gente já falou. Você pode utilizar o seu blog, né, o seu site, para também produzir esse conteúdo e colocar lá, ou você pode utilizar os e-mails e o WhatsApp e Messenger é do Facebook que você tem, os contatos das pessoas. Então são seus mantenedores, são pessoas que te conhecem, amigos. Utilize essas listas de e-mail, esse e-mail marketing, WhatsApp e Messenger para conseguir fazer com que esse conteúdo chegue às pessoas, distribuir esse conteúdo. Então esses são alguns meios aí dentro do online que a gente pode utilizar para esse conteúdo chegar mais longe. Rede social, blog, site e as listas que você tiver aí de pessoas para poder te ajudar. Tá bom? E aí tem duas formas de distribuição desse conteúdo. Depois a gente vai ter
conteúdo específico para falar sobre essas duas formas, mas é a orgânica e a paga. E qual que é a diferença? A orgânica é quando você simplesmente posta lá, coloca o teu conteúdo no site e pronto. Naturalmente as pessoas entram, curtem, compartilham, comentam, tá? Esse é o orgânico. O pago é quando você posta alguma coisa e você investe para aquela postagem alcançar mais pessoas, né? Ir mais longe. E aí você tem esses dois tipos de distribuição. Eu vou falar especificamente sobre cada um deles para você não se preocupe, tá? E aí a gente finaliza aqui o nosso conteúdo principal falando um pouquinho do que a gente já falou nas outras aulas, que é sobre essa jornada da sua persona, do seu avatar. Lembrando que o conteúdo ele está inserido em todas essas áreas. Quando você tem uma produção de conteúdo, você já entendeu quem você quer alcançar, quais são os problemas, as dores, os desejos que essa audiência que você quer alcançar passa, você consegue produzir um conteúdo bom e entregar esse conteúdo em todas essas fases. Você consegue entregar um conteúdo que vai atrair as pessoas, você consegue entregar um conteúdo que vai criar uma conexão, um relacionamento, e você consegue entregar um conteúdo que vai fazer com que a pessoa tome uma decisão. Então você precisa ter esse conhecimento de quem é, com quem que você está falando, quais são os pensamentos dele, para você produzir um conteúdo a partir de tudo que a gente falou e entregar esse conteúdo para essas pessoas. Tá bom? Então esse é o nosso conteúdo principal aqui desse mês. Espero que você tenha absorvido aí. Reveja essa aula se foi muito conteúdo. Deixe seus comentários aqui e também comente lá no grupo do Facebook, do WhatsApp sobre o que a gente falou aqui se você tiver alguma dúvida, tá? E a gente se vê no próximo conteúdo principal.